Boa noite, irmãos. Graça e paz de Cristo com todos. Pastor Tiago faltou, então serei eu mesmo que apresentarei a mensagem dessa noite. Por isso, convido todos os irmãos a abrirem em João 1. Então, o Evangelho, conforme João escreveu, eu gosto de falar conforme, porque quando eu falo o Evangelho segundo João, muita gente abre em 2 João. Então, o Evangelho conforme João escreveu. Então, João 1, versículos 1 a 3. Lembrando que nos nossos estudos de EBD, nós falamos sobre a oportunidade saudável de compartilharmos antes, com alguma antecedência, os textos que serão estudados no domingo à noite, para que os irmãos possam ler e já trazer meditações, se preparar antes, participar da pregação ao ler o texto antecipadamente. Então, foi compartilhado para lerem do 1 ao 18, mas utilizaremos apenas 1, 2 e 3. Versos 1, 2 e 3. Título dessa mensagem: Jesus, a Palavra. Jesus, a Palavra. Então, João 1, 2 e 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. Vamos orar novamente? Tu és nosso Deus, nosso Senhor. Tu és o Deus que se revelou a nós. Tu és o Senhor desta mensagem, o Senhor desta palavra, que se revelou, se autoexpressou para o conhecermos. A ti clamamos, Deus. A ti clamamos, ó Deus de Isaac, Abraão, Jacó. A ti clamamos, Deus revelado nas Escrituras. A ti clamamos, nosso Deus, que nos oriente segundo esse texto. Apesar de mim, nós não confiamos, ó Pai, naquele que está a proferir as palavras, mas confiamos exclusivamente no Teu Santo Espírito, no Seu poder, ó Deus. No Teu poder, ó Pai. Mostra-nos Cristo. Aponta os nossos olhos, abertos por Teu Santo Espírito, a Cristo. Insere em nossos corações Cristo, e que nós possamos aprender fielmente, pela Tua palavra, mais sobre quem é Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Neste texto, não só o que nós lemos, mas nesse evangelho que João escreveu sobre Jesus, o evangelho é de Jesus. Mas João escreveu, então, o Evangelho segundo João, ou segundo, conforme João escreveu. Nós temos esse início com 18 versículos maravilhosos. 18 versículos de grande conteúdo teológico, de grande conteúdo de glória, de majestade. Um belo texto que é escrito como uma prosa. Há alguns que queiram encaixar como poesia, mas não chega a ser uma poesia por causa de algumas interrupções, mas uma prosa com ritmo. Uma prosa que a gente chama prosa rítmica, quase uma poesia aí, sobre a eternidade de Deus. João não abre com genealogia, nascimento ou ministério de Jesus. Ele nasce com ele abre o seu livro com a compreensão do Jesus eterno, Criador, luz, palavra, unigênito, glorioso, Deus. Então, estes 18 versículos iniciais que vocês podem ler em João são temas que o próprio texto do livro todo de João vão tratar. Ou seja, eles fazem um resumo de coisas que acontecerão, serão narradas em outros textos dentro desse evangelho. Então, por exemplo, nós temos
nesses primeiros 18 versículos, fala sobre a eternidade de Jesus. Mais para frente vai falar novamente sobre a eternidade de Jesus. Fala sobre Jesus como vida, novamente. Jesus como luz rejeitada. Haverá um texto em João que vai tratar disso. Jesus como luz que as trevas não extinguem. Jesus como luz que vem ao mundo. Jesus como rejeitado pelos seus. Jesus como nascido de Deus. Jesus como visão da glória. Jesus como a verdade. Jesus como unigênito. Jesus como aquele que viu o Pai. Todos estes temas estão contidos nos 18 primeiros versículos. Todos estes temas são novamente revisitados por João. Isso deu a impressão, inclusive em vários estudiosos, que esse escrito aqui foi posterior. Ele terminou toda a redação do livro e depois fez um resumo e colocou de entrada, de introdução, de prólogo. Outros dizem, é possível até que nem tenha sido João que escreveu esses 18 primeiros. Alguém posterior pegou todo o tema do livro e resumiu ali em 18 versículos. Só que são só especulações. O que nós temos de fato e real é um texto maravilhoso nessa prosa sobre o Cristo, sobre o Filho, de uma forma extremamente graciosa e gloriosa. Então, nós temos aqui essa linda prosa em ritmo de melodia, com essa linda narrativa sobre a mensagem do evangelho inteiro de João, que nós podemos sintetizar, vamos ousar aqui sintetizar uma das macromensagens, uma das grandes mensagens que este livro quer dizer para você. O livro inteiro de João vai defender essa ideia. O Filho Eterno se tornou Jesus e mostrou glória e graça. O Filho Eterno se tornou Jesus e mostrou glória e graça. Pois bem, então, pelo Filho, a deslumbrante glória de Deus nos mostra o Pai. Pelo Filho, a maravilhosa graça de Jesus nos leva ao Pai como filhos. O Filho Eterno se tornou Jesus e mostrou glória e graça. Então, esse Filho de Deus que já existia desde toda a eternidade, veio a tornar-se homem. Veio a tornar-se, então, chamado Jesus. Ele é a expressão da glória de Deus em poder, em autoridade, em majestade, em santidade, em sabedoria e muito mais. Mas também ele é a expressão da graça de Deus, em amor, em salvação, em entrega e muito mais. Então, por meio de palavras e ações, ele mostra glória e graça vindas de Deus através dele. O Filho Eterno se tornou Jesus e mostrou glória e graça. Pelo Filho, deslumbrante glória. Pelo Filho, maravilhosa graça. Então, nestes 3 primeiros versículos que vão nos mostrar sobre esse Filho, que vão nos mostrar sobre quem ele é e características desse Jesus revelado aqui, nós podemos tirar algumas lições, algumas informações valiosíssimas, brilhantes, que falam sobre esse Filho de Deus, chamado aqui de Verbo. E é isso que nós vamos fazer, separando nos clássicos 3 pontos aqui, nós falaremos de Jesus como Deus Criador, Jesus como Filho e Jesus como Verbo. Então, no primeiro ponto, falaremos sobre Jesus, o Deus Criador. Então, considerando esse texto todo que nós lemos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e, sem ele, nada do que foi feito se fez. No princípio. A Bíblia traz princípio. Aqui nós temos João falando sobre princípio, arché, se referindo à existência do Verbo antes da criação, pois
Foi no princípio que Deus já existente, criou aquilo que não existia. Então, se nós estamos falando de alguém que atua no princípio, é alguém que não passou a existir no princípio, mas alguém que é antes do princípio. Então, nós temos o verbo que já era no princípio. Era, quando houve o princípio. Esse princípio, obviamente, nos remete ao texto de Gênesis 1, que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, aquele que era no princípio, não passou a existir ali no princípio. Ele já existia. E no princípio era Deus. No princípio, Deus já era. No princípio, então, Deus criou. Vocês podem notar que Gênesis 1 não se preocupa em defender a existência de Deus. Ele já pressupõe a existência de Deus. Então, ele começa a falar deste princípio como a vinda a existir da criação, porque o Deus Criador já existe. Então, neste sentido, vale-se desse princípio entender que o Filho de Deus, ou o Verbo narrado por João, Jesus é o Verbo, este é o Filho de Deus. Então, no princípio era o Verbo não criado, no princípio era o Filho, no princípio era o Filho de Deus. O uso dessa palavra princípio também nos remete a Marcos 1:1. Então, Marcos 1:1 diz, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui Marcos tenta mostrar o princípio do ministério público de Jesus. Então, o marco do princípio aqui, que ele tenta colocar o holofote da sua escrita, é o início do ministério de Jesus. João vai um pouco antes na história. Ele fala sobre o início de todas as coisas criadas, o início do universo. Então, eles têm ambas ênfases diferentes, mas as duas ênfases são valiosas, obviamente. Então, Marcos, sendo o primeiro evangelho escrito, ele inspira, ele conversa, ele dialoga com o evangelho escrito também por João, ao citar o princípio. Então, mesmo que João é um evangelho mais distante de Marcos, comparando aí com os outros dois evangelhos. Se no princípio era o verbo é desde a eternidade. O verbo existe desde a eternidade. Jesus é eterno. O Filho é eterno. Isso é revisitado em João 8:58. João 8:58 diz, respondeu-lhes Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Para aqueles que estavam ouvindo Jesus, aquele homem nazareno, e estavam fazendo alusão ao pai deste povo, o mais remoto pai deste povo, considerado este povo de Israel, Abraão, pai Abraão, Jesus vira e fala, antes de Abraão, eu sou. Eu sou, desde a eternidade. Ainda fala que o verbo estava com Deus. Esse verbo que é desde a eternidade, no princípio ele também estava com Deus. E a construção dessa frase, estava com Deus, no grego, é comumente utilizada para falar de duas pessoas próximas. Então, a proximidade entre duas pessoas. Então, aqui é evidenciada uma relação íntima entre Deus e o verbo. O que isso nos ensina? São pessoas diferentes. E que também nos serve para fundamentar a doutrina da Trindade, pois o Verbo e Deus são pessoas distintas, mas o texto prossegue dizendo que o Verbo era Deus. Então, o Verbo, que é uma pessoa distinta, também é Deus. Ou seja, o próprio Deus, e não há outro. Pode ter certeza. Há aqui, então, duas pessoas, um só Deus. Há aqui duas pessoas, um só Deus. Em outros textos, nós vemos, obviamente, também a terceira pessoa, vemos o Espírito Santo, que prossegue também um só Deus. O Filho não é o Pai,
mas o Filho é Deus. Deus é Pai, mas o Pai não é o Filho. Isso é doutrina da Trindade. Então, este texto, obviamente, não tem a intenção de compreender totalmente a Trindade nesses 3 versículos, sem dúvida, mas ele deixa claro que se Jesus faz, Deus faz. Essa é a intenção de João. Então, João está querendo já desde o começo fundamentar que aquele que está fazendo essas coisas que ele vai narrar não é simplesmente ou única e exclusivamente um homem, mas é o próprio Deus, também sendo homem. Ele é Deus. Então, nós temos nesse verso esses fundamentos de eternidade, de relação entre pai e filho, de unidade, princípios da Trindade, em 3 versículos. Princípios muito importantes. O verso 2 já fala, ele estava no princípio com Deus. Então, é uma ênfase, é uma repetição aqui em outra construção. Ele está pegando informações do versículo 1 para deixar pronto o terreno para o próximo versículo. Então, ele quer enfatizar, frisando que naquele Gênesis onde há o façamos no plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o verbo estava lá. O verbo estava lá no façamos o homem. Então, nós temos uma ligação no versículo 2, uma afirmação. Esse verbo criou. Esse verbo criou. Ele está ligando o versículo 1 e o versículo 3. Então, a ligação entre o verso 1, esse verbo que eu estou citando, e versículo 3, criou. O versículo 3, afinal, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E, sem ele, nada do que foi feito se fez. Sendo assim, todas as coisas, tudo que existe, foi feito por intermédio de Jesus. Foi feito por intermédio deste verbo, por meio dele, por ele, por intermédio dele. Então, ele fala isso nesse versículo em 2 alegações, uma positiva e outra negativa, ou seja, positivamente falando, por ele se fez, coisas foram feitas, por ele coisas foram feitas, sem ele nada é feito. Então, positivamente ele fala, por ele coisas feitas, sem ele nada feito, para mostrar a necessidade do Filho na criação, para mostrar que é indispensável nossos olhos perceberem este Filho de Deus no ato criador, no Antigo Testamento, desde as primeiras frases, nossos olhos precisam vislumbrar o Verbo. O Verbo, ele é criador, ele é originador. Minha e sua origem, o Verbo. A nossa existência, o nosso propósito de existência, no Verbo. Ele é criador, ele chama coisas à existência. Então, quem nós louvamos por ter criado todas as coisas? Também o Verbo. Também o Verbo. Colossenses 1, 16 e 17. Colossenses 1, 16 e 17, que diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é. E abaixo dele, nele, tudo subsiste. Somente por ele, todas as coisas foram feitas em Jesus. Todas as coisas foram feitas em Jesus. Nele. Onde? Nele, em Cristo. Hebreus 1, 2 também deixa isso claro. Hebreus 1, 2 diz: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele fez o universo também por ele.
pelo qual fez o universo e herdeiro de todo o universo. Você existe por ele. Este verbo é o Deus criador. Este verbo estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Você existe por Jesus. Você tem sentido, a sua existência encontra um propósito em Jesus. Como você lida com essa informação? Como a sua vida reflete essa verdade? Como você tem se rendido ao verbo criador? Outra lição que nós podemos tirar deste mesmo texto, em um segundo ponto, é sobre Jesus, o Filho, olhando com carinho para essa proposta de filho. Então, vamos ampliar um pouco essa ideia do relacionamento entre verbo e Deus. Afinal, o verbo estava com Deus e era Deus desde o princípio. Estava com Deus e era Deus desde o princípio. Obviamente, para judeus, é especialmente dolorido ouvir que um judeu nazareno era Deus. Então, se nós considerarmos, por exemplo, o Shema, conhecidíssimo Shema, o ouça, né? O ouça Israel. Então, de Deuteronômio 6:4, Deuteronômio 6:4, é uma das máximas tão importantes de alicerce da fé judaica, o Shema, que narra: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Único, único. Não existe outro. Agora, estar com Deus, como o verbo estava, sendo outra pessoa, mas sendo Deus em qualidade, em essência, a gente entende isso melhor por falar de filiação. É mais fácil falarmos de filho. A Bíblia se comunica conosco muito mais fácil quando entendemos filho. Trindade é tão difícil, mas Deus, por graça, nos legou essa revelação de Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Aí, a partir dessa informação, dessa máxima, Jesus é o Filho de Deus, nós podemos entender um pouco mais do que quer dizer esse relacionamento da Trindade. Afinal, chamar alguém de Filho de Deus também era extremamente ofensivo ao judeu. Chamar de Deus era ofensivo. Agora, chamar de Filho de Deus, ofensivo também. Por quê? Porque filho, primeira coisa, denota igualdade. Filho, a questão de ser filho, remete à igualdade. Como assim? Jesus, chamado de filho, porque ele é igual a Deus em divindade. É só ver em João 5,18 o escândalo dos judeus. João 5,18 diz: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai. Isso significava o quê? Fazendo-se igual a Deus. A doutrina da filiação, então, mostra igualdade. Quer nos mostrar igualdade. Então, ser filho quer dizer que você tem a mesma substância de seu pai. É uma geração, é uma espécie igual ao seu pai. Como é tido o tema espécie, da mesma espécie, na Bíblia, então, no sentido de descendência. Nesse sentido, filho de Deus reflete o que João está narrando aqui. Pai e filho, duas pessoas. Deus Pai e Deus Filho, mas mesma essência, por causa dessa filiação, mesma essência. Estava com Deus, duas pessoas. Era Deus, mesma essência. Simplesmente João, genial, inspirado pelo Espírito Santo. Então João enfatiza essa característica ao declarar Jesus como unigênito. Isso é tema também aqui em João. João 1,14, por exemplo, ainda
nestes 18 maravilhosos versículos de início, Jesus é narrado assim por João: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, unigênito, ou seja, o único gerado, não criado. Nós lemos no credo nicênico, não feito, mas gerado, eternamente gerado, no sentido da mesma essência, eternamente. Nunca houve outra essência, então gerado eternamente, não houve um início, mas eternamente com a mesma essência de Deus. Muito mais fácil falarmos Filho de Deus. Muito mais fácil entendermos Filho de Deus. Sempre existiu, sempre foi divino. Era Deus. Mas ainda mais, quando falamos Jesus como filho, filho é herdeiro. Filho é herdeiro. Então, chamar de filho remete à herança. O herdeiro tem todos os direitos e privilégios do pai, digno da herança de seu pai. Como lemos em Hebreus 1:2, repetindo este verso, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Herdeiro de todas as coisas, por ser filho, criador e herdeiro de todas as coisas. E ainda em Mateus 28:18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus herda do Pai toda a autoridade nos céus e na terra, por intermédio dele criados. Os céus e a terra, que foram criados somente por intermédio de Jesus, foram herdados pelo Jesus ressurreto, o Jesus glorioso. Sendo assim, temos ainda mais uma característica de filho. Filho como relacionamento. Isso também é nos entendido. Filho não só para mostrar uma igualdade de essência com o pai, não só para mostrar, então, a herança, mas para mostrar também o relacionamento de amor. O pai ama o filho. E por isso o Verbo estava com Deus por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Quando a gente fala que casamento é pela vida toda, tem muita gente que já fala assim: ixi, falta tempo, hein? Mas quando fala assim, a morte o separa, fala: eu tenho uma esperança. Porque o relacionamento é conturbado. Estamos falando que o relacionamento entre pai e filho é eterno e em toda a eternidade foi um relacionamento perfeito. Um relacionamento perfeito. Então, nós temos aqui um relacionamento eterno de Deus Pai e Deus Filho, eterno, esse relacionamento, e exposto também em Mateus 11:27. Mateus 11:27. Estou aqui esfregando as mãos toda hora para ver se aquece um pouco, tá? Mão geladíssima. Mateus 11:27, que diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Pai e filho realmente se conhecem. Esse é o nível de relacionamento, um conhecimento eterno. Deus, o Deus insondável, o Deus que ninguém pode examinar por completo, é sondado e examinado pelo Filho, pelo Espírito, nós já também sabemos. Então, é impossível para nós conhecermos por exaustão, por todos os detalhes, por tudo o que é Deus na sua grandeza. Nós cantamos: grande é o Senhor. Nós não conseguimos abranger todo o conhecimento dele, mas o Filho conhece. O Filho conhece o Pai. Então, através do Filho e a quem o Filho quiser revelar, nós podemos conhecer o Pai, porque ele conhece o Pai. Por que ele conhece o Pai? Porque o Pai o ama.
João 5,20. João 5,20. Porque o Pai ama ao Filho, ele mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. O Pai ama e mostra tudo o que faz. A revelação do Pai para o Filho é por amor. É através de um relacionamento de amor que existe o conhecimento entre ambos. O Pai eternamente ama o Filho. E aqui a palavra no grego é filéu. O Pai, filéu, o Filho. Amor eterno. Porque neste livro, especialmente de João, ele usa palavras diferentes para amor num mesmo sentido. No mesmo sentido. Não aquela diferenciação clássica que se faz entre filéu e agapau. Ou nós podemos olhar para o agapau também. João 3,35. João 3,35. A mesma construção. O Pai ama ao Filho. O Pai ama ao Filho. Se nós lemos no 5,20, porque o Pai ama ao Filho, aqui nós vemos o Pai ama ao Filho e todas as coisas têm confiado às suas mãos. O Pai não precisa esconder nada, o Pai não precisa resguardar nada, tudo ele pode confiar no Filho, porque ele ama o Filho. Esse é o relacionamento eterno dentro da Trindade. Esse é o relacionamento de Pai e Filho em perfeição. O Pai aqui agapau o Filho, ou seja, o Pai ama o Filho, um amor eterno. Essa relação de igualdade, dignidade, herança e amor está exposta aqui. O Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Esse relacionamento, a maravilha desse relacionamento, desse amor tão incrível, transborda em nós. Olha como isso é maravilhoso, o amor perfeito, o relacionamento perfeito, o amor completo entre pai e filho transborda nesta noite aqui nessa igreja. É isso que nos cobre, é esse amor que está transbordando sobre nós. Então, em glória e graça, nós vemos esse amor e somos atingidos por ele. Um dos muitos exemplos aí dos benefícios da relação de amor entre o pai e o filho que chega a nós, esses benefícios que são colocados em nós, nós vemos muitas vezes em oração e especialmente nessa oração também podemos dizer, Mateus 26:39, mais uma das conhecidas orações de Jesus, Mateus 26:39, que diz, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Prestem atenção. O filho pede ao Pai, com reverência e intimidade, para expressar a sua alma, aquilo que ele está sentindo de maior angústia. Ele tem acesso, ele tem intimidade para expressar. Isso até é difícil de entender. Jesus chega no momento, na noite ápice, ele fala, afasta de mim. Porque o relacionamento é tão verdadeiro, o relacionamento é tão perfeito que ele tem a intimidade para falar o fundo do seu coração a Deus. Mas ao mesmo tempo, além de expressar a angústia da sua alma, ele ainda assim está sujeito à vontade do Pai em nosso benefício. Em nosso benefício. Por graça, ele ainda fala, se faça o teu querer. Isso chega a nós. Os benefícios desse amor transbordam em nós essa noite, porque se fez o querer do Pai no Filho. Então, o amor entre pai e filho tem quebrantado o seu coração de pedra e ensinado a amar? A filiação do Cristo tem nos ensinado sobre como sermos filhos de Deus, em reverência e temor, em intimidade com Deus?
E, em terceiro e último ponto, Jesus, a palavra. Então, gostaria ainda de completar aqui a beleza aqui da escolha da palavra logos. Todo mundo que passa por esse texto fala da palavra logos, não serei diferente, vou seguir as massas. Então, como muito aí fazemos quando estudamos o verbo, a palavra verbo aqui em João, nós vamos falar da palavra que originalmente é logos, aqui como verbo de Deus. Jesus é chamado de verbo de Deus, mas em grego a palavra original é logos. Muitos já sabem, frisando aí para quem não sabe, mas essa palavra logos, ela tem algumas funções muito interessantes. Geralmente se destaca, vou dar o primeiro destaque, mas não é o principal, o logos como razão. Como herança da filosofia grega da época, não é qualquer filosofia, mas uma em si, a escolha da palavra logos por João também dialoga com a ideia de razão, no qual alguns filósofos gregos apontavam como a origem do universo. A origem de todas as coisas está numa razão. Na razão, a razão criou todas as coisas. Então, de alguma forma, dialoga com filosofia grega esse texto de João. Então, por mais que esse texto não queria necessariamente dizer que no princípio era a razão, essa ideia não é absurda, nem biblicamente absurda, não. É com razão e sabedoria que tudo teve início, sim. Afinal, se a gente olhar para Provérbios 3,19 diz: o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Ou seja, ele estava com sabedoria. E Provérbios personaliza, torna pessoa, personifica a sabedoria. Então estava lá o Senhor com a sabedoria, de alguma forma, com a razão, com a inteligência, então uma possibilidade aí de vislumbrarmos o próprio Cristo sendo falado aqui. Mas o logos também se traduz como discurso, como fala, como mensagem, naquele sentido de comunicação, naquele sentido de expressão, naquele sentido de discurso em si. Então, isso também se aproxima, também é possível e plausível. Seria uma secundária opção de tradução, inclusive. Mas, em João, essa palavra logos, por exemplo, ao longo do livro, aparece outras vezes, tá? E não é traduzida por verbo. Essa mesma palavra logos, por exemplo, é traduzida em algum texto por ditado. Diz o logos, diz o ditado. Então, é ampla a forma de traduzi-la. Então, é algo falado, professado, uma mensagem, uma comunicação feita. É uma expressão de Deus. E aí se encaixa. É a expressão, a autoexpressão de Deus. Mas a tradução que é normalmente feita, e realmente a melhor tradução, é logos como palavra. Logos como palavra. A melhor tradução é logos como palavra. Então, é o principal, em outros textos todos do Novo Testamento, desde Mateus, aí, seguindo nessa ordem aqui dos nossos livros da Bíblia, existe a palavra logos e a maioria deles, a esmagadora maioria, é traduzido por palavra. É traduzido por palavra. Então, como ele resume a palavra no sentido de Deus se expressando, a autoexpressão de Deus em Jesus, palavra é uma ótima forma de traduzir. A NVI usa palavra e a maioria das traduções que vocês vão ver por aí usa verbo. Então, nesse terceiro ponto, falando de Jesus como verbo, verbo é palavra. Tá? Verbo é palavra. Mas tem um intuito a mais aqui de mostrar como palavra ativa. Verbo é a palavra da atividade, da ação. Então a intenção é mostrar a palavra ativa, porque o próprio texto nos mostra isso. A palavra pode parecer em algum momento algo passivo, algo parado, inerte. O verbo é a palavra em ação, é a palavra que age. Então o verbo não é apenas o que revela, mas também o que faz,
o que cria, o que age. Sendo assim, o principal uso de logos não é discurso ou razão, mas palavra de Deus que veio aos homens. E se nós considerarmos um público que já teve acesso às Sagradas Escrituras, o sentido aqui é amplo. Traduzir como palavra de Deus, a palavra era Deus, o sentido é amplo. Primeiramente porque palavra de Deus é atividade de criação. Segundo as Escrituras, palavra de Deus é atividade de criação. Veja Gênesis 1:3. Quando nós vemos, disse Deus, haja luz e houve luz, é a palavra de Deus que gera a luz. É a palavra de Deus que é o ato criativo. A palavra de Deus, então, para leitores das Escrituras, já é associada à criação. Então, Deus falar, Deus dizer algo, Deus proferir a sua palavra é ação criadora. Se nós olharmos para o texto depois desse disse Deus, ainda vai repetir mais 10 vezes disse ou dizendo. Então a palavra está presente na criação. A palavra é um termo-chave para entender a criação. Jesus é um termo-chave para entendermos a criação. Um salmo que nós lemos aqui no começo do culto evidencia isso também, Salmo 33, versículo 6. Salmo 33, 6 diz: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Então a palavra de Deus é ação criadora. Criação. Em uma segunda informação que as Escrituras nos trazem, a palavra de Deus é revelação. Então, por exemplo, quando nós vemos aos profetas, veio a palavra do Senhor. A palavra de Deus é Deus se revelando aos homens. Podemos pegar como exemplo Jeremias 1, 4 e 5, que diz: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Coisas que ele não poderia conhecer, coisas que aconteceram antes da existência dele, foram reveladas quando vem a palavra do Senhor. Então, a palavra de Deus é revelação. Ezequiel 33, 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Quando Deus precisava falar com o povo, o profeta era aquele que levava a mensagem, mas só porque Deus, pela palavra, revelava. O Senhor revela a si próprio e o seu propósito através de enviar a sua palavra. Então, a palavra de Deus é revelação. Seres criados não descobrem a Deus. Nenhum ser criado descobre a Deus. Deus se revela. Então, Deus não pode ser descoberto por meditação, por razão, por emoção. Por muitos achem que sim. Tem gente que medita e fala: eu meditando, eu cheguei à conclusão de Deus. O outro pode dizer: na minha razão, investigando racionalmente, eu cheguei à conclusão de quem é Deus. Outro pode falar, movido por emoções e de um fundo musical muito interessante, cheguei a ter uma experiência com Deus. Irmãos, Deus não pode ser descoberto por criatura alguma. Deus não pode ser descoberto por meditação, razão ou emoção. Não é por coisas internas a você, mas é pelo agir externo no seu interior. O ato de revelar do próprio Deus. Deus nunca é revelado sem que Ele mesmo seja o revelador. Deus nunca é revelado sem que Ele mesmo seja o revelador. E Deus se revela a nós. Deus se revela pela sua palavra. Então a palavra também é revelação. A palavra é criação, a palavra é revelação. E a palavra, por último,
é libertação, salvação. Então, Salmo 107, 20 diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. A palavra de Deus nos cura, nos livra da morte. A palavra. Isaías 55, por exemplo, falando da palavra, por exemplo, versículo 3, Isaías 55, 3 diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. É pela palavra que vem a vida. Inclinem o ouvido, venham a ele. E o versículo 11 de Isaías 55 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que há, para que a designei. Ou seja, se a palavra concede vida à alma, pode ter certeza que a palavra proferida de Deus liberta, cura, salva quem Deus quer salvar. A palavra de Deus garante vida no ouvir e ir a Deus. E o Salmo 119, 81 ainda diz: desfalece a alma, desfalece minha alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. A salvação vem da palavra. Esperamos na palavra a salvação. É a palavra que é aguardada para a libertação, para a cura, para a salvação. Então João escreve ao povo que pela palavra viu criação, viu revelação, viu salvação. Então João aponta para Jesus e fala: ele é a palavra, Jesus é a palavra, Jesus é a criação, Jesus é o Criador, Jesus é a revelação, Jesus é a salvação. Jesus criou, Jesus revelou a Deus, Jesus é a salvação. Jesus é a palavra. Jesus encarna a atividade criadora, Jesus encarna a atividade reveladora, Jesus encarna a atividade libertadora de Deus, como a própria palavra que se fez carne. Esse é o nosso Jesus a quem adoramos. Jesus é o verbo, a palavra ativa que criou, revela a Deus e salva. A quem nós iríamos, senão a este? A quem nós iríamos, senão aquele que é criador, revelador de Deus e salvador por ser ele mesmo, a palavra, o verbo que se fez carne. Jesus te criou. E você deve sua existência rendida a Jesus. Ele te deu vida, pois ele é vida. E você, em seus pecados, rejeitou a vida. Mas Jesus, a palavra de Deus, revela a Deus, pois ele é a verdade. E você pode conhecer verdadeiramente a Deus ao ver Cristo, através das Escrituras. Jesus, a palavra de Deus, liberta dos pecados. Redime, dá nova vida, e a vida eterna, vida abundante, vida transbordante, nos céus, com o Pai, pois ele é o único caminho até lá. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Hebreus 1:3, encerramos, olhando para Jesus, esse Jesus que no princípio era o Verbo, estava com Deus, era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Hebreus 1:3 diz: ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, ele resplandece a glória de Deus. Ele é a autoexpressão de Deus, ele é a palavra. E sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E ele purifica, ele liberta, e ele reina. Ele está, nesse momento, à direita da majestade nas alturas. Cristo, a palavra que cria, revela e salva, está reinando. E nos chama, pela fé, a louvarmos a ele nos céus. Glória seja dada a Cristo. Glória demos ao Salvador.
Vamos orar? Glorioso Deus,